Boa noite, você do podcast Gestão Voz Ativa. Por aqui é Rodrigo Mendes. Hoje tem o seu Newton. Já vou contar uma história aqui para vocês. Ele acabou de fazer o mestrado sobre Lean. Ele sabe tudo da implementação nas empresas e vocês vão ficar surpresos com a taxa de sucesso. Mas quem vai contar essa história não vai ser eu. Então a gente vai bater um bate-papo aqui sobre Lean, eu, Rodrigo e o seu Newton. Seu Newton, uma boa noite, muito obrigado por participar do podcast Gestão Voz Ativa. Eu agradeço muito, por trazer essa experiência para cá para o podcast, que a gente precisa muito hoje falar sobre Lean nas empresas, como está a implementação. Eu gostaria que o senhor nos apresentasse para o nosso público. Boa noite, Rodrigo. Um prazer aqui estar com você. Quero agradecer em primeiro lugar aí pelo convite, dar os parabéns aí pela sua iniciativa. Eu assisti aí a sua entrevista com a consultora Patrícia Crispim, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Sucesso aí para você, cara. Parabéns pela iniciativa. Uma pequena correção que eu gostaria de fazer, tá? Apesar de ter finalizado o mestrado agora em Lean, estamos só engatinhando, estamos conhecendo o Lean ainda, né? Somos ainda crianças perto desse universo Lean aí que é estudado aí por muitos especialistas aí, né? Verdadeiros especialistas, estudiosos, pesquisadores, engenheiros de Lean, e até hoje ninguém conseguiu formular como implantar o Lean e ter sucesso de implantação nas empresas. É um desafio ainda. E eu diria aí por mais alguns anos, viu, Rodrigo? Por mais alguns anos. Aproveitando esse gancho, como que você vê o Lean hoje, no mundo de hoje, nas empresas? Parece que ele nunca sai de moda, né? Não sai, cara, não sai. O Lean ele surgiu, né, na década de 50 e na verdade, o Lean ele surgiu bem antes, né? A Toyota, na década de 20, ela tinha a sua fábrica de teares, né? Então, o Lean ele surge, né? A indústria automotiva, né, com o conceito de Lean, na verdade, ela surge por meio de uma tecelagem que a Toyota tinha na década de 20, né? E aí, com o decorrer do tempo, né, a Toyota ela vai estudar as fábricas americanas, né, principalmente a Ford, né, pelo fundador Henry Ford. E na década de 30, mais ou menos, próximo já do finalzinho da década de 30, a Toyota também passa a fabricar automóveis. Então, ela fabricava teares e também passa a fabricar automóveis na década de 30. E aí, os desafios foram imensos aí, né? Mas a inspiração para a Toyota foi a fábrica americana da Ford, né? Então, os engenheiros da Toyota foram visitar a Ford, foram conhecer o sistema de produção, e eles, né, no seu retorno ao Japão, eu também posso fabricar automóvel. E aí, lançaram esse desafio e lançaram o primeiro automóvel finalzinho da década de 30. E aí, foram trabalhando, logo veio, né, a Segunda Guerra Mundial, e aí uma crise se instalou, não só no Japão, mas em todas as fábricas, né? E na década de 50, a Toyota ela se vê, né, com um desafio econômico, né, com escassez de recurso, não só a fábrica da Toyota, mas do Japão inteiro, né? E a partir daí é que surge esse movimento do sistema Toyota de produção, né? O percursor, né, o profissional principal, né, nesse contexto é o Taishi Ono, né? Antecessores a ele também deram a sua contribuição, mas ele foi o cara que realmente se aprofundou no sistema Toyota de produção. E aí, diante da crise... O famoso just-in-time, né? Isso mesmo. Just-in-time. Parece que quando ele foi no supermercado, até li um livro dele que eu tenho aqui, até esqueci o nome,
Ele olhou no supermercado e ficou olhando como era a reposição das peças do supermercado. Aí que deu aquele estalo nele, porque assim, vamos também ser franco, o Japão não é o Brasil, né, nem os Estados Unidos. O Japão é uma ilha, né? Então, um fica um próximo do outro. Então, para você colocar isso, o just-in-time nas empresas fora do Japão é um desafio. É muito difícil, né? Porque você tem que trabalhar com o fornecedor. O legal da Toyota é que ele, ao melhorar a empresa, ele melhora também os fornecedores deles. Eles vão de encontro à necessidade e vai melhorando para que seja só um ciclo só. Isso vai se aperfeiçoando. É bem legal mesmo. A história é bem legal. Assim, essa questão do just in time, né, de você ter o estoque zero e você ter o material certo na hora certa, não é a realidade mundial, nem mesmo na própria Toyota, nem nas fábricas de realidade, né? Então, assim, esse é o objetivo, é o alvo. O alvo é o quê? É você ter o menor estoque possível dentro do seu almoxarifado e no processo também, porque o estoque ele não é só a figura de um almoxarifado cheio de peças, se for uma fábrica de peça, cheio de tecido, se for uma fábrica de tecido. Mas também você tem os estoques intermediários, né? Que acompanham todo o processo. Então, assim, estoque zero, 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 nem as indústrias automobilísticas mais modernas conseguem manter o estoque zero. Alguém está assumindo esse estoque. Se não for o fabricante, é o fornecedor do fabricante. Então, mas assim, essa busca incessante por ter um estoque mais enxuto, eu acho que o termo mais correto é enxuto possível, a Toyota faz isso com muita destreza, com muita habilidade, e poucas empresas conseguem atingir o nível de maturidade que a Toyota tem nos dias de hoje ainda, né? Então foi assim na década de 50 e corre ainda nos dias de hoje. Essa maturidade, né, que você falou sobre a Toyota, vamos falar sobre Lean, vamos trazer para a estratégia para uma empresa. Será que eles conseguem implementar a Lean dentro da sua cultura? Ou é muito difícil? Ou, assim, pegar as metodologias e implementar realmente desde lá do top-down, lá em cima e vir descendo até o operacional? Olha, cara, Rodrigo, dentro das nossas pesquisas, o que a gente não descobriu, na verdade, né? A gente confirmou aquilo que já é divulgado por outros pesquisadores, né? Fala-se muito da cultura, né? Que a cultura japonesa é diferente, a cultura ocidental é diferente da cultura europeia, americana e tudo mais. Mas assim, é muito relativa essa questão, tá? Então vamos começar por um conceito assim universal, né? O conceito de lucro. Então, qual que é o conceito de lucro, né, das empresas no contexto geral? Como é que eu faço? Como é que eu formo o meu preço de venda? Eu tenho um custo, né? Eu preciso ter um lucro, embutir um markup e daí gero o meu preço de venda. É assim, é assim que funciona mundialmente. Então a empresa calcula o seu custo, cada empresa tem um custo. Eu tenho um lucro que eu quero obter naquela operação, adiciono lá o meu markup e gero o preço de venda. Essa é a fórmula, né, de preço de venda mais comum. Como que é o da Toyota? Eu não determino o preço de venda, quem determina é o mercado, apesar que isso é para todo mundo. Mas a Toyota leva isso muito a sério. Então, eu tenho um preço de venda que eu não posso determinar. Quem determina é o mercado. Então, a fórmula da Toyota é diferente. O meu preço de venda menos o meu custo é o lucro que eu vou ter. Então, quanto menor o meu custo, maior o meu lucro. Na grande maioria das empresas é o contrário. Eu determino o meu lucro, adiciono o meu custo e gero o meu preço de venda. E aí você fica fora do mercado ou fica dentro do mercado por conta dessa forma. A Toyota não. É o preço de venda, é o preço que o mercado paga, menos o meu custo, o que sobra é o meu lucro. Então, veja bem, nesse conceito, a busca por redução de custo, a busca em eliminar desperdício é vital.
é algo que todos têm que buscar dentro do conceito da Toyota, do líder, da alta direção, da alta diretoria, até o operador de chão de fábrica. Por quê? Porque isso coloca a operação, né, mais lucrativa quando eu reduzo o custo, né? As fábricas convencionais, as empresas convencionais, a Toyota ela tem os seus princípios, né, que é o quê? É você tornar o processo enxuto, identificar o fluxo de valor, estabilizar esses processos e tornar o processo enxuto, o sistema puxado. Para isso, ela se utiliza de ferramentas. O Kanban, o 5S, a gestão à vista, o balanceamento da linha de produção, que é o Reijunka, né? Sistema provas de falha, que é o Pokayoke. Então, assim, olha só, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, e eu utilizo a ferramenta para alcançar o meu alvo. Então, assim, poderia ser qualquer ferramenta, mas eu tenho um objetivo. Qual o objetivo da Toyota? Eliminar desperdício. Tudo aquilo que não agrega valor. A ferramenta, ela não é o ponto principal, ela é o acessório. Agora, como que funcionam as empresas? Eu quero reduzir custo. Põe lá um Kanban. Enche de peça. Né? Acho que o Kanban para eles são um monte de peças assim, que não tem, vai gerar uma dificuldade para pedir no sistema. Pelo menos nas empresas da maioria, quando assiste daqui é um Kanban, tá. Mas é diferente, né? Porque o Kanban é um cartão. Ele vai passando e identificando o que está acontecendo ali. Opa, e pode ver quando vai passando os cartões, não há um buraco. Todo mundo trabalhando, ninguém fica parado. Então olha só, eu pego a ferramenta, introduzo ele no meu processo e para essa ferramenta, é a ferramenta que vai ser responsável em me trazer uma redução de custo. Eu aplico lá um 5S e eu tenho um processo mais organizado, mais enxuto, e eu consigo... Então, olha só, eu utilizo a ferramenta, que para a Toyota é só um acessório, para me trazer o resultado. Tá, e a cultura, e a busca incessante por eliminar o desperdício? Onde fica? Ela não existe. Não é uma prioridade do gestor, não é uma prioridade da alta direção, não é uma prioridade deles. Assim, eles depositam na ferramenta o resultado que a Toyota conquista há décadas, por meio de uma mudança de pensamento. Então, quando você tem lá o operador, né, o nosso operador, né, o operador ocidental, se o líder não chegar nele e conversar com ele, se reunir, gente, precisamos reduzir custo. Essa é a numa reunião. Reduzir custo, para a Toyota, é um princípio. É algo natural do dia a dia, do líder, do operador de chão de fábrica, da alta direção. E a ferramenta para me ajudar nesse objetivo é totalmente diferente, Por isso que os resultados que eles alcançam são muito exponenciais. E outra coisa, né? Implantar o Lean é muito simples. Se você, o pouco contato que uma pessoa que nunca ouviu falar de Lean e ela começa a ter esse contato com o Lean, nossa, mas que simples, não tem computador, não tem robô, não tem sensor, não tem sistema cyberfísico, vocês não utilizam nenhuma tecnologia, é só método. Hoje, com o advento da indústria 4.0, a tecnologia tem agregado, né, um resultado mais exponencial usando o método da Toyota. Então, só método. Aí você chega para o camarada e fala assim, olha, Gemba, sabe o que é Gemba? É o local onde as coisas acontecem. Tem um problema lá no chão de fábrica. Tem um problema lá no chão de fábrica. Bom, vamos resolver. Aonde? Lá no local onde está acontecendo. Aí o líder vai junto com a sua equipe. O que a gente tem que fazer agora? Vamos ficar observando o processo e observar aonde os desperdícios estão acontecendo. Que desperdício? Desperdício de movimentação de pessoas. Nossa, mas só isso? Isso custa. Isso o cliente não está disposto a pagar.
Se o seu funcionário está circulando muito na fábrica, o cliente não está disposto a pagar esse custo que você está gerando no seu processo. Nossa, mas que simples. É simples. Ó, você está vendo aquele operador? Ele está indo até o final da bancada para buscar uma ferramenta. Esse percurso é custo. O japonês entende isso muito bem. Então, que tal você colocar a caixa de ferramenta do lado do operador e agora ele não precisa mais fazer essa caminhada toda vez que ele precisa buscar a ferramenta? Olha, você vê como é simples? Mas existe um custo ali, um desperdício. Ele poderia estar trabalhando, né? É bem simples e às vezes o que eu vejo na maioria das empresas hoje, o coordenador, o líder, eles ficam muito na sala de reunião. Eu acho que essa cultura, né, que depois do Covid descobriu que tem Teams, descobriu que tem outras ferramentas para ficar online, ficar numa reunião, isso está matando aquilo que poderia gerar benefício para a empresa, que é, pô, vou lá ver o que está realmente acontecendo. Eu tenho que melhorar esse processo aqui. Eu preciso estar junto com o meu colaborador para ensinar uma metodologia, para ele pensar num Kaizen rápido, para ele fazer um 5S rápido, para ele ser dono do processo. Mas eu tenho que ir lá no Gemba, realmente descobrir o que está acontecendo. Será que isso não é cultural já da gente aqui? Porque as pessoas acham que participar de reunião, eu sei que você é gerente, eu não estou aqui querendo fazer, só participar de reunião gera produção. Mas eu penso ao contrário, eu não acho que está ali produzindo, né? E produzindo há um significado. Ele está pegando uma informação importante que vem lá de cima, mas ele tem que descer para o operacional. O operacional ele tem que executar para gerar lucro para a empresa e dando valor. É esse que é a chave. É valor ao cliente. É o final lá da ponta. Não é aqui, não é o cliente interno. É lá na ponta que vai receber. Acho que falta essa mudança, né, de mentalidade. Você não acha? Falta sim, falta sim. Falta é o que você falou, a mentalidade, né? Só que assim, como que você muda a mentalidade do operador de chão de fábrica? Por meio do líder. Como que você muda a mentalidade do líder? Por meio da alta administração. Se esse processo não ocorre, você não tem Lean. Você tem uma ferramenta chamada Kanban atuando lá no teu processo. Aí você tem uma outra ferramenta chamada gestão visual atuando sozinha, independente lá no processo. Aí alguém pensa em um dispositivo à prova de falha, implanta lá um Poka-Yoke numa determinada operação e ela está trabalhando sozinha ali, interrompendo aquele processo quando ocorre uma falha. Isso não é Lean. Isso se chama, eu pego uma ferramenta do Lean, implanto no meu processo, eu não dissemino a cultura, eu não dissemino o alvo, que é a busca incessante por eliminar desperdícios, desperdício de movimentação de pessoas, desperdício de movimentação de materiais, né? Então, o retrabalho, o defeito, né? As fábricas têm, né? Ainda tem, né? Infelizmente ainda tem, né? Um sistema de qualidade lá no final do processo. Tem muita fábrica que tem um sistema de qualidade lá no final do processo. Ou seja, o material, ele sofreu as suas transformações em várias etapas do processo e lá no final alguém vai dizer, tá bom ou tá ruim, tá reprovado ou tá aprovado. O que está reprovado, reprocessa ou vira refugo. O Lean não trabalha dessa forma. A qualidade, ela é inspecionada a cada etapa do processo. Lá no final, o produto já tem que sair com qualidade, porque o cliente não está disposto a pagar você ter um inspetor de qualidade ou um departamento de controle de qualidade que vai dizer no final se o produto tem ou não qualidade. Essa operação, ela não agrega valor ao produto. O produto tem que ter um departamento de controle de qualidade para você inspecionar as peças no final do processo, que muita fábrica ainda faz assim, não agrega valor ao produto. Isso é desperdício, né? Aí uma outra questão muito importante, né? A pessoa, o profissional
que tem pleno conhecimento da operação, que vivencia o dia a dia, ele sabe realmente se a matéria-prima tem qualidade ou não, ele tem informações de que o equipamento não está bem regulado ou não, ele tem informações de que o processo ele tem os seus gaps, e tem momentos que ele fica ocioso, e tem momentos que ele fica sobrecarregado. Quem que é? Operador de chão de fábrica. Ele participa de um processo de melhoria? Esse daí falou tudo. Eu sempre falo, quando eu tenho umas conversas paralelas com os colaboradores da minha empresa. Gente, Kaizen não é alta direção, não é coordenador, especialista, analista. Kaizen é para o pessoal operacional. Senão você perde o sentido. Você tem que fazer melhoria, é lá no operacional, é lá onde as coisas estão acontecendo. Não é numa sala de reunião. Você, para fazer um Kaizen, por exemplo, vamos fazer um Kaizen do banheiro. Chama o tio da limpeza. Ele é o principal. Chama o tio da limpeza para ver o que ele vai falar. Aí você vai ficar aterrorizado no que ele está falando. Nossa, acontece isso? Acontece. Você falou de Kaizen, né? Você falou de Kaizen, né? Para quem não conhece, né? O internauta aí que está assistindo aqui o nosso podcast, o Kaizen seria um evento, né, de melhoria, né? Um período curto aí de alguns dias, no máximo uma semana, onde você reúne a equipe, né, contendo vários profissionais daquele setor ou daquela área onde você quer atuar numa melhoria, e eles vão, né? Primeira etapa, Gemba. Vão lá no local onde as coisas estão acontecendo, registram todos os desperdícios que foram observados, né? Se reúne numa salinha de reunião, coisa muito rápida, e discute as melhorias. Então, quem está envolvido? O líder do setor, algumas empresas têm um departamento de engenharia de melhoria, um especialista, mais o operador de chão de fábrica, e a coisa acontece. Agora, veja bem, né? Esse processo de Kaizen na Toyota é constante. Você não tem evento Kaizen na Toyota. É a rotina dos caras. É a rotina. Se você chegar para um funcionário da Toyota, olha, vocês fazem evento Kaizen, talvez ele não saiba te dizer o que é isso. Porque eles fazem isso tão constantemente que para eles isso é evento Kaizen. Isso é a rotina dos caras. Então você tem lá uma máquina que tem 6, 7 operadores, você nem o líder às vezes participa. Dentro daqueles 6, 7 operadores tem um que é o líder daquele grupo. Eles estão constantemente realizando eventos Kaizen para reduzir custo, para reduzir desperdício. E isso, por que eles fazem isso? Porque melhora a qualidade de vida deles. O resultado da redução de custo é fruto de uma busca por eliminar desperdícios que vai trazer um benefício para o próprio grupo, para a própria equipe, e como consequência reduz o custo. Como consequência agrega valor ao cliente. Então você vê, é totalmente diferente. O que as empresas costumam fazer? E eu já vivenciei isso. Principalmente as grandes empresas. A grande empresa tem um departamento de engenharia de melhoria. Aí você tem a figura, às vezes, de um gerente, ou às vezes você tem um engenheiro, e aí 1 ou 2 ou 3 especialistas, depende do porte da empresa. O que essa equipe faz? Eles fazem a disseminação da filosofia Lean na fábrica? Não. Eles transmitem para os operadores de chão de fábrica, para os líderes de setor, o pensamento Lean, a filosofia Lean? Não. O que eles fazem? Cost saving, redução de custos. Então, eles têm uma meta. Precisamos, esse ano, reduzir um custo de tantos mil dólares, de tantos milhões de dólares. Essa equipe vai buscar a redução de custo no chão de fábrica. Consegue, porque eles usam ferramenta do Lean, eles usam lá o Pokayoke, usam o Kanban, usam o 5S, gestão à vista, e acaba reduzindo. De verdade consegue.
A ferramenta do Lean, ela proporciona essa redução, só que ela não é sustentável. A médio e longo prazo, as coisas voltam aos seus estágios iniciais. Por quê? Porque o que se fez foi só aplicar a ferramenta. E aí tem empresa que ainda coloca assim, meta para o ano de 2024, pelo menos realizar 15 eventos Kaizen. Tem meta. Tem metas para você realizar o evento Kaizen. Mas isso é muito natural, viu, Rodrigo? Isso é muito comum, né? Faz parte da nossa cultura. Isso é cultural nosso. Nós temos essa visão de que você estipular uma meta para realizar um número X de Kaizens durante o ano, isso vai trazer benefícios para a empresa. No final, realmente traz, tá? Mas isso não se perpetua, isso não se sustenta a médio e longo prazo. Nós fizemos alguma pesquisas, né, nesses últimos 2 anos e a gente tem alguns números assim bem interessantes, né? Eu até trouxe aqui uma colinha, como o podcast é gravado, isso é muito bacana, viu, Rodrigo? Ajuda bastante o entrevistado. Ajuda, lógico que ajuda, tem que ajudar. Então, assim, olha só, tem um dado muito interessante que a gente usou no nosso projeto de pesquisa, que foi uma publicação realizada em 2007, publicado pela revista Industry Week. Essa revista Industry Week, ela é uma revista americana, ela foi fundada, olha só, 1882. É bem antiga, muito bem conceituada nos Estados Unidos. E ela concentra as principais notícias na área de engenharia e manufatura. Então, o foco dessa revista é engenharia, é manufatura. Nessa revista, uma organização de pesquisa chamada Manufacturing Performance Institute, MPI, ela se propôs a fazer um censo. Eles chamaram de Censo dos Fabricantes da Indústria Automotiva dos Estados Unidos. Isso foi em 2007. Então, o que esse censo fez? Ele elaborou 100 perguntas, né, e distribuir essas 100 perguntas para um grande número de fábricas automotivas, do setor automotivo, tá? Desde fabricante de automóveis até fabricante de peças dentro desse setor grande que é a indústria automobilística nos Estados Unidos. Então, eles distribuíram, né, de forma online e outras por meio de papel impresso, 100 perguntas para esses fabricantes dos Estados Unidos. Mais de 400 empresas responderam esse questionário de forma anônima, tá? Alguns responderam de forma online e outros responderam no papel impresso. Então, alguns dados interessantes que foram depois publicados por esse artigo. Primeiro, dessas mais de 400 empresas nos Estados Unidos, naquela época, em 2007, 70% delas adotaram o Lean como uma metodologia de melhoria de processo. 70%, unânime, né? Ou seja, a segunda metodologia mais procurada, que era o TQM, né, gerenciamento da qualidade total, apenas 30%. Ou seja, o Lean, naquele período, nesse censo, ele era considerado, né, o sistema de melhoria mais procurado, 2 vezes mais procurado do que o segundo colocado, que era o TQM. Agora, olha que interessante. Esse grupo de empresas maior, né, mais de 70%, eles acreditavam que o principal benefício do Lean era corte de custo. Uma percepção totalmente equivocada, né? Totalmente equivocada. O Lean não foi feito para cortar custo. O Lean ele é uma metodologia que ela visa eliminar desperdício, ou seja, operações que não agregam valor. Nós temos 3 operações no Lean. Aquela que agrega valor, que é onde o cliente está disposto a pagar. Aí você tem operações que não agregam valor, mas elas são necessárias para o processo, então você precisa enxugar elas ao máximo. E você tem as operações que não agregam valor, essas você tem que eliminar. A consequência disso é a redução de custo. Não é corte de custo, você reduz o desperdício e a consequência
é redução de custo. Então, ou seja, essas empresas, né, dentro desse censo, elas acreditavam que o principal benefício do Lean era cortar custo. E não é. Né? O pesquisador James Womack, que fez a pesquisa lá na Toyota, né, encomendada pelo MIT, ele diz, né, eu vou até ler aqui o que ele diz. Ó, o Lean ele é um sistema fundamentalmente diferente do gerenciamento tradicional para organizar e gerenciar os funcionários, os fornecedores, o relacionamento com os clientes, desenvolvimento de produto, de produção e a empresa como um todo. E a consequência de tudo isso é o quê? Uma redução de custo. É muito mais do que reduzir custo. Outro dado interessante, só para você ter uma ideia. Apesar de mais de 70% dessas empresas adotarem o Lean como a metodologia principal de melhoria de processo, apenas 2% dessas empresas responderam que conseguiram atingir o sucesso pleno com o Lean. Apenas 2%. Quase nada. 24% dessas empresas, elas alcançaram algum resultado significativo. 24%. E 74% das empresas, elas disseram que não conseguiram progredir com o Lean. Assustador, né, Rodrigo? O que você falou aí sobre como eles pensam Lean, você já dá para perceber que é a mentalidade errada de implementar uma ferramenta Lean. Não é reduzir custo, né? É quando você fala, ó, essa metodologia, esse processo, ele agrega valor, aí que começa a confusão. É que às vezes muitas pessoas, eles não sabem se diferenciar o que agrega valor e o que não agrega valor. Se eu não sei, se coloca no lugar do cliente. Você é o cliente. É a famosa do no cliente. Você é o cliente. Isso agregaria valor para o teu produto? Não. Então não agrega valor. É isso aí. É essa mentalidade que às vezes que as pessoas têm dificuldade de passar para o operador. Porque o operador é ele que traz o resultado para a empresa. Se ele não tiver munido dessas metodologias bem passadas, não há redução de custo. Há um desperdício enorme. Você é como jogar seu dinheiro da empresa no lixo. Coisa que quando você trabalha com Lean, você quer gerar resultado para os clientes finais. Essa questão. Não é o cliente interno seu. O cliente interno seu é seu parceiro e tem que ir junto com você. Não é guerra por às vezes, metas que não é compartilhada, que também é outra confusão. Uma coisa que você falou, que a gente vai entrar agora, que é a famosa padronização. O Kaizen, se não tiver padronização, você não tem como descobrir se é melhoria ou não. Você perdeu a oportunidade de sustentar essa melhoria, né? Exatamente. É exatamente isso. Pode continuar, depois eu faço pergunta. E aí, olha só. O que essa pesquisa, ela chamou a atenção dos pesquisadores, né? Caramba, 70% das fábricas americanas adotam o Lean como a principal metodologia para melhoria do processo. Apenas 2% delas responderam à pesquisa que alcançaram plenamente os seus objetivos com o Lean. E aí, o principal pela qual as empresas não estão conseguindo obter o benefício de Lean. Eles também conseguiram algumas respostas diante desse censo. A primeira, a alta administração não está comprometida ou não entende o impacto real do Lean. Olha só. Segunda descoberta, a gerência sênior, ou seja, a liderança intermediária, não está disposta cultural, que muitas vezes é necessária para que o Lean tenha sucesso, para que a empresa tenha sucesso usando o Lean. Terceira, a empresa, ela carece de pessoa certa na posição certa. E quarta e última, muita empresa escolheu o Lean processo quando um programa de melhoria de empresa foi necessário. Então isso chamou muita atenção, né,
dentro desse contexto, dessa discrepância numérica, né, entre os benefícios que o Lean trouxe para a Toyota ao longo desses anos, né, e o benefício que o Lean que as empresas americanas não conseguiram atingir, né, ao longo dos anos também. Então, veio a pergunta, né, diante desse resultado dessa pesquisa. Por que a busca pela excelência por meio do Lean não funciona nas empresas e por que o sistema funciona na Toyota? E aí, o comitê do Prêmio Xingu, né, o Prêmio Xingu foi um comitê que foi criado para premiar as empresas que conseguiam atingir a classe mundial de melhoria de processo e de qualidade, né? Então, foi uma iniciativa que eles bolaram para que trouxesse engajamento para as empresas e que isso fosse realmente divulgado e tudo mais. Então, eles tinham um prêmio, né? Então, assim, diante desses números, o comitê do Prêmio Xingu, que foi realizado em 2010, ele resolveu investigar por que funciona na Toyota e por que não funciona. E o que eles fizeram? Eles compararam os vencedores anteriores, aqueles 2% só que disseram que atingiram realmente um nível de maturidade com o Lean no processo de fabricação. E aí, o que eles fizeram? Eles foram classificando aqueles que continuaram a melhoria e aqueles que regrediram. E o principal diferencial entre eles era o quê? Era porque os líderes da Toyota, eles são apaixonados por buscar a excelência. Isso parte da liderança. Você imagina uma liderança, o termo que ele colocou foi apaixonado. Uma liderança apaixonada por buscar a excelência, como que o operador trabalha? Vai junto com ele. No mínimo vai junto com ele. No mínimo vai junto com ele. Né? E aí o que eles fizeram? Né? O diretor executivo lá do Prêmio Xingu, o nome dele é Robert Miller, ele foi entrevistado lá na Rádio Lean em 2010. E aí perguntaram para ele, né? Então o que ele falou, né? Há cerca de 3 anos sentimos que precisávamos de uma reflexão profunda. Depois de 20 anos, voltamos e fizemos estudos significativos com as organizações que haviam recebido o Prêmio Xingu, ou seja, aquelas poucas fábricas que conseguiram atingir o nível de maturidade máxima com o Lean. E para determinar quais tinham sustentado, né, o nível de excelência que demonstraram no momento que foram avaliados e receberam o prêmio. E o que aconteceu? Eles ficaram surpresos, Rodrigo. Surpresos e decepcionados. Porque apesar do número ser muito baixo, né, apenas 2%, a grande maioria dessas empresas que haviam sido premiadas com o Prêmio Xingu não tinham conseguido acompanhar, né, e sustentar o Lean e voltaram ao modelo antigo. E o que eles concluíram? Que essas empresas elas eram especialistas em implementar a ferramenta do Lean, mas não conseguiram incorporar a cultura do Lean, o pensamento Lean. Olha que interessante, né, cara? Você vê que a cultura ela é muito importante na empresa, né? Quando se já tem, quando quer mudar alguma coisa. Então, geralmente vai ter muita resistência, né, para mudança. Mas isso não às vezes não é culpa do operador, até mesmo do coordenador, que é nosso instinto natural. Sim. Ou você foge, ou você luta, né, com aquilo, porque vai tirar muitas vezes você da inércia, né, e você vai para um mundo desconhecido. Aí que é legal quando você fala da autoliderança, da apoio, sim. Estar juntos. Erramos, mas vamos consertar, vamos de novo. Porque, que nem você falou, a Toyota não nasceu do dia para a noite. Demorou décadas para a Toyota se formar. E as pessoas querem implementar uma metodologia que acha que se eu não mudar, eu vou implementar metodologia por metodologia, não vou implementar ela na cultura. Um erro muito drástico. Você pode pegar o melhor vinho lá do Japão,
vir para a sua fábrica. Se ele chegar e falar, ó, é a cultura que é seu problema, não tem como a gente resolver isso, ou seus líderes da alta administração resolvem, ou a gente não consegue implementar nada. Porque isso já está... Isso que é legal. E nós fizemos... essa pesquisa ela foi publicada em 2007 e o comitê do Prêmio Xingu investigou a causa, né? O motivo principal em 2010. Nós agora fizemos recentemente uma pesquisa de 2015 até 2022 para investigar se ainda esses mesmos fatores críticos, né? A falta de apoio da alta administração, a falta de apoio da média gestão e o comprometimento, né, tanto da média gestão como dos colaboradores, se isso ainda predominava nos dias atuais, né? Porque em 2007 nós não tínhamos ainda o advento da indústria 4.0, que surge só em 2011, né? E hoje nós estamos num momento mais tecnológico. Então tem duas perguntas a ser feitas. O Lean, no modelo mais tecnológico, que é o que nós vivemos hoje, ainda é necessário? Uma vez que o fator humano predomina no Lean e a tecnologia predomina nos dias atuais com o advento da indústria 4.0, nós fizemos essa pergunta. E a segunda pergunta que nós fizemos, caramba, depois, em 2007 para cá, até 2023, 2022, ainda o fator crítico é o fator humano que torna a taxa de sucesso do Lean tão baixa? E o que nós identificamos? Que a taxa de insucesso de implementação tendo o fator humano, top-down, né? Alta administração, média gestão e, por consequência, porque é consequência, o chão de fábrica. Agora, um dado muito interessante. Mesmo no contexto tecnológico, com o advento da robótica, computação em nuvem, Big Data, sistemas cyberfísicos e outras tecnologias, o Lean agora passa a ser não só mais vital, essencial. Sabe por quê? Porque se antes você tinha processos ineficientes, com muitos desperdícios, no qual o cliente não estava disposto a pagar, hoje você tem uma situação um pouquinho diferente e eu, na minha concepção, um pouco pior. Eu continuo tendo processos ineficientes e eu estou automatizando processos ineficientes. Então, o Lean passa a ser mais essencial ainda. Então, hoje, dentro de um processo de melhoria contínua, a sugestão, né, que a pesquisa acadêmica e muita consultoria, muitos diretores e muitos profissionais da área sugerem, não é implantar a tecnologia da indústria 4.0 por si só, mas esse modelo híbrido, Lean e as tecnologias da indústria 4.0. Aí sim você consegue extrair o máximo do Lean com o uso de tecnologias e extrair o máximo da tecnologia com o uso das metodologias do Lean. Então, hoje, o modelo sugerido para as empresas não é só implantar Lean, mas é implantar o modelo híbrido. Lean mais as tecnologias da indústria 4.0. E nós publicamos um artigo chamado A Sinergia do Lean no contexto da indústria 4.0, que a gente identifica é uma alta sinergia da metodologia com as tecnologias. E um outro artigo que nós publicamos é o VSM 4.0, né? O VSM, que é o Value Stream Map, ele é uma das ferramentas de maior profundidade em conhecer o processo de qualquer empresa, né? Então, quando todo o processo de consultoria, na grande maioria, começa aplicando o VSM, o mapeamento do fluxo de valor. E aí você consegue mapear o estado presente e propõe um estado futuro, e daí começa o processo de melhoria, um evento Kaizen, implantação de indicadores, implantação do 5S, gestão à vista, Pokayoke e tudo mais, né? Só que o VSM tradicional do Lean, ele é extremamente manual, ele é estático, porque ele representa vamos dizer assim, uma fotografia daquele estado atual da empresa, considerando um grupo de produtos com uma classificação A, que são os produtos de maior rotatividade na empresa,
com maior volume. Então, você escolhe uma classe de produto representativa, você mapeia esse fluxo de processo e daí começa um processo de melhoria. Qual é a desvantagem? É um processo estático, mas já funciona muito bem, muito bem. Agora, você imagina que você tem um VSM, que a gente chamou de VSM 4.0, totalmente online, em que você consegue mapear não só uma classe de produtos, mas todos os produtos. E que essa informação não é estática, ela é atualizada constantemente. Pensa nas possibilidades de melhoria que você tem, tendo uma ferramenta dessa. A metodologia com a tecnologia, trazendo informações online do seu processo. Cara, não tem limite, não tem limite, né? Fora que para você... Desculpa, Rodrigo, pode falar. Por isso que a metodologia, né, que nem você está falando, é importante. Porque se você implementar a automação, ela vai explicar, ó, aqui está demorando muito aqui esse processo. Você tem que ir lá ver o que está acontecendo ali. Né? Não ficar, às vezes, fazendo dados no computador, que ajuda, não vou mentir, ajuda, mas às vezes são coisas simples. Às vezes o cara está pegando uma caixa, indo lá no final do corredor e vindo para cá. Por isso que você ir no local que está acontecendo é fundamental para você melhorar. Porque ali você vai ter, com seus olhos, você vai ver o que é a realidade. Você conversando com um operador, com um colaborador, ele vai te dar muitas sugestões para você melhorar esse processo. Pô, esse sensor aqui está errado, tem que ser um pouco mais para lá, porque ali você vai pegar. Aqui você não consegue pegar muita coisa. Você vê a sacada do operador quando ele quer realmente mudar o processo, quer melhorar o processo. Porque às vezes as pessoas que estão que é coordenador, eles não dão muito valor, às vezes, à opinião do operador. E o operador, ele sabe muito do processo, mais que muita gente que está lá no top-down, lá em cima. Ele sabe o que acontece realmente. E você escutar isso, nossa, vai gerar muita melhoria no seu processo. E é coisa simples, que nem você falou, né? Sim, simples. Então, Rodrigo, o Lean continua sendo um desafio para as empresas, né? O processo de implementação é muito simples, né? Você não requer de grandes tecnologias, né? Ainda é muito necessário a presença de um especialista, né? Porque as pessoas ouvem falar de Lean, ouvem falar de Kanban, de Gemba, de 5S, gestão à vista, Pokayoke, mas não sabem utilizar a ferramenta na sua profundidade. Então, a presença de um especialista, seja ele no viés de uma consultoria ou dentro de uma empresa, né? Hoje você tem muitas formações, né? Lean Six Sigma, os Green Belts, todos que auxiliam muito nesse processo. Só que o grande desafio é você introduzir, não é a ferramenta do Lean, a ferramenta é muito simples de implementar. Um Kanban é simples, um 5S é simples, né? Lógico, ele dá profundidade, né? Você elaborar um VSM não é tão simples assim, né? Mas também não é nada que você não consiga, por meio de treinamentos e práticas, desenvolver essa habilidade. Mas o grande desafio é tornar essa busca por redução de desperdícios no processo produtivo uma cultura. E aí a ferramenta te auxilia. E não você usar a ferramenta para buscar esse objetivo, que é o que nós ainda praticamos nos dias de hoje, né? Então, você vê, a Toyota hoje é a maior montadora do mundo. De vez em quando você escuta aí, né? A GM propõe um programa de demissão voluntária. E o pátio da GM está lotado de carro zero. Daqui a pouco você escuta a Volkswagen propõe um programa de demissão voluntária. E o pátio da Volkswagen está lotado. E aí você vai comprar um Toyota, fila de espera. O carro não está disponível. Você vai esperar 30 dias, 60 dias.
90 dias e o pátio não está lotado, ela continua vendendo com margem de lucro, com rentabilidade, continua evoluindo no processo produtivo. E o que uma montadora da Volkswagen tem que a Toyota não tem e vice-versa? Qual tecnologia que a Toyota tem lá dentro que não vai ter numa Volkswagen, não vai ter numa GM? Nenhuma. A tecnologia é a mesma. Qual é a diferença? O pensamento. Essa é a grande diferença. Enquanto uma Volkswagen, uma GM está definindo meta de números de eventos Kaizen que tem que se fazer no ano, a Toyota não sabe nem o que é isso. Eles praticam isso todo dia como se fosse uma rotina. Então, isso faz uma diferença muito grande no resultado. Então, continua sendo um desafio. Você sustentar o Lean. Implantar não é tão difícil. Sustentar ele é o grande desafio. Seu Nilton, estamos quase terminando. Alguma pergunta, na verdade, não teve muitas perguntas, né? Mas algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão começando, como eu, na melhoria de processo, como implementar? O que você gostaria de falar para essas pessoas que estão começando como eu? O que eu sugiro, Rodrigo, é justamente o que a gente abordou aqui no tema. Muda a mentalidade. Então, quando você for implantar, você for participar de um evento Kaizen, as pessoas que vão participar desse evento Kaizen, elas precisam entender que aquilo ali não é um evento com data, hora marcada e um objetivo. Aquilo ali passa a ser uma rotina. Então, a todo momento, um grupo ou uma pessoa pode estar realizando um evento Kaizen. A todo momento. Quando você for fazer um treinamento ou quando você for dar uma palestra sobre o Gemba, olha, o Gemba, não tem horário para você fazer Gemba. Olha, vamos fazer Gemba uma vez por semana, todos os dias. Vamos fazer Gemba uma vez por dia, às 8 horas da manhã. Tem empresa que faz isso. Tem horário para fazer Gemba. Não existe horário para fazer Gemba. Gemba é a todo instante, a todo momento, o local de trabalho ele está carente, ele está fomento de melhorias. O processo ele grita, né? Quando você vê um amontoado de peças numa determinada fase do processo, o processo está dizendo assim, ó, aqui é um gargalo, gente. Quando você vê muitas pessoas se movimentando atrás de material, atrás de ferramenta, atrás do líder, atrás da ordem de produção, o Gemba, se você observar, desperdício de movimentação de pessoas. Isso tem que ser tão natural, né, para a gente, e você não precisa. O teu passear no chão de fábrica, ele tem que ser tão natural em que você visualiza isso de forma natural, onde você nem precisa fazer o Gemba. Você está fazendo o Gemba durante a sua rotina diária dentro de um chão de fábrica. Agora, isso aqui tem que partir, né? De nós, operadores, da liderança, da alta administração. Aí você consegue realmente disseminar o pensamento, né, que os japoneses da Toyota conquistaram há décadas. Não é um processo simples, né? Alguns especialistas até dizem a falha na implementação do Lean é querer fazer como os japoneses fazem. Verdade. Né? Verdade. De uma certa forma, tem um fundo de verdade nisso. Tem realmente, porque os caras conquistaram isso há décadas. Eles estão nessa jornada desde a década de 50. Eles passaram por uma guerra, onde tudo foi devastado. Nós não tivemos esse evento de devastação, de escassez de tudo. Eles tiveram. Então, essa experiência é deles. Então, realmente, você implantar o Lean, pensando como o japonês da Toyota pensa, é um desafio ainda maior. Então, eu acredito realmente que eles têm uma história muito mais consolidada que permite esse tipo de ADN que nós não tivemos. Então, o nosso desafio realmente
é muito maior, é muito maior. Mas uma coisa certa, né? Nós devemos persistir, é ter consistência e os resultados vão aparecendo. Seu Newton, muito obrigado por participar do podcast Gestão Mais Ativa. Você deu inúmeros cases, vou fazer muitos cortes realmente para a galera pegar isso tudo que você falou, às vezes mudar, né, a mentalidade, né? E que você falou, você não só falou, como você trouxe dados. Você trouxe dados para provar que realmente, se você não mudar a cultura, nós não tem como implementar a linha, nós só temos que implementar a metodologia. E as pessoas acham que só implementar só as ferramentas e acham que é reduzir custo. Mas, mais uma vez, muito obrigado realmente por toda a experiência, por tudo que o senhor estudou. Eu, Rodrigo, agradeço realmente por você estar no podcast aqui, desbanjando aí todo o seu conhecimento, tá bom? Eu que agradeço, Rodrigo, aí, pelo convite, é muito bacana. E, novamente, aí, eu quero parabenizar pela tua iniciativa, aí, desejo muito sucesso aí. Fico à disposição do que você precisar, né? Mais uma vez aqui, aqui foi uma troca de ideias, né? Uma troca de experiência, temos muito que aprender, eu tenho muito que aprender, você também, os nossos companheiros internautas aí que estão assistindo também. Eu acho que essa troca de ideia, esse compartilhamento aí de experiências é que faz enriquecer, né, a maturidade e como a gente lida com essa questão que é muito importante para as empresas, né? Todas as empresas são carentes aí de melhoria de processo, é uma luta constante, né? Reduzir custo hoje é uma luta constante. Então, quando você tem metodologias, quando você tem tecnologias, nós temos que usá-las da melhor maneira possível para que as empresas possam sobreviver num mercado cada vez mais disputado, né? E o Lean ainda, né, apesar de ser uma metodologia desde a década de 50, hoje ainda é a metodologia mais procurada pelas empresas no que se refere em melhoria de processo. Nasceu na indústria e agora ele está em todos os segmentos. No segmento hospitalar, no segmento de logística, no segmento de serviços, então na construção, no escritório, ou seja, está mais do que comprovado que funciona, Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Eu que agradeço aqui o podcast Gestão Voz Ativa. Pessoal, esse é seu Newton, né? Quem quiser procurar ele lá no LinkedIn, é só procurar, trocar uma ideia com ele, que ele é bem realmente inteligente e sabe o que fala. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.